Fala, amigo reparador, tudo bem? Que bom ver vocês por aqui nessa segunda etapa do nosso evento Descomplicando a Injeção Eletrônica. Hoje, como conteúdo técnico, vamos falar sobre conhecendo o osciloscópio, né? Essa ferramenta que, vamos dizer assim, hoje está na moda, uma ferramenta indispensável para fazer diagnósticos avançados. Então, vamos apresentar para quem não conhece essa ferramenta, para quem já conhece, tenho certeza que eu vou conseguir agregar aí alguma informação no seu conhecimento. Lembrando sempre que a nossa equipe está à disposição lá no chat para qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o assunto que estamos falando ou sobre qualquer outro tipo de assunto relacionado aí ao nosso evento. Deixa eu abrir então a nossa aula. Aí. Então, conhecendo o osciloscópio. Quando a gente fala de osciloscópio, antes de entrar no assunto é, realmente dito, né, no conteúdo técnico do osciloscópio, queria só deixar aí algumas observações. O osciloscópio é uma ferramenta que a gente consegue fazer um diagnóstico mais preciso em certos tipos de situações, né? No nosso primeiro encontro, a gente falou sobre a rede CAN. E para se fazer uma análise bacana da rede CAN, uma análise perfeita, enxergar o sinal de onda, a ferramenta essencial, né? Não é essencial, porque a gente consegue fazer alguns testes com multímetro, mas aquela que vai nos proporcionar o melhor rendimento seria exatamente o osciloscópio. E aí eu falo assim, geralmente eu recebo muito essa pergunta: qual é o melhor osciloscópio para mim comprar? Pessoal, o melhor osciloscópio hoje é aquele que você pode ter, tá? Qual que é a melhor ferramenta da oficina? É aquela que você pode ter, aquela que você tem condições de ter. Se você tem condições de ter um osciloscópio em um nível profissional já um pouco mais elevado, ótimo, tá? Mas se você não tem, você pode começar com osciloscópio simples. Para fazer esse evento, para fazer essa aula para vocês, eu usei imagens de osciloscópio da Rantec, um 6022B. É um osciloscópio simples, mas ele tem um custo-benefício compensativo, entendeu? Então, assim, a ferramenta, a melhor ferramenta que a gente pode ter a melhor ferramenta para a gente usar é aquela ferramenta que a gente pode ter. O Rantec, esse 622B, ele é uma ferramenta que tem um custo-benefício para quem está iniciando muito boa, porque ele é de fácil entendimento, ele vai conseguir fazer, você vai conseguir fazer uma análise com ele de sensor de rotação versus fase, né? Lembrando que ele é dois canais. E qual que é a dificuldade? Às vezes, se você precisar fazer um diagnóstico mais avançado, você precisa usar três sinais simultâneos, o 6022 não dá. Pô, mas para fazer uma análise de rede CAM, eu tenho aí uma. Só um minutinho. Eu tenho aí uma rede CAM, a high e a low, né? Ou seja, a alta e a baixa. Então, para mim fazer uma análise nessa rede CAM, é, o osciloscópio 6022 ele é suficiente. Um osciloscópio de dois canais é suficiente. Então, assim, para quem está começando a trabalhar com osciloscópio, é uma boa opção. Ah, mas eu quero comprar um osciloscópio mais avançado, eu quero comprar um osciloscópio que vem aí já agregado no scanner. Ótimo, se você tem condições, bacana. Lembrando que toda ferramenta ela é excelente de forma que ela não fique guardada na gaveta. Muitos reparadores compram as ferramentas e aí acabam, às vezes, por comodidade, colocando a ferramenta na gaveta e a hora que vai ver ela está cheia de poeira e ele não usou. A ferramenta ela é assim, tá?
tanto o multímetro, quanto o osciloscópio, quanto um alicate de descascar fio, por exemplo. Quanto mais eu utilizo, mais prática eu ganho. Então, quando eu falo para a gente, essa apresentação que faremos hoje no osciloscópio, é justamente para você que tem intenção de adquirir um osciloscópio, tá? Mas tem medo de usar a ferramenta. Então, eu vou te fazer uma pequena apresentação, das funções importantes, das principais funções do osciloscópio e mostrar aí, alguns exemplos. Então, o osciloscópio ele é basicamente um dispositivo capaz de desenhar o gráfico de um sinal elétrico, mostrando a sua variação ao longo do tempo. Cada quadro na tela do osciloscópio é chamado de divisão. E por que que isso é muito importante? Tá? Eu tenho aqui um exemplo, essa aqui é a tela do Rantek. Então, eu tenho aqui essa grade quadriculada, né? A gente tem aqui essa grade, e essa grade, cada quadro dessa grade, ela é uma divisão. Então, eu coloquei um exemplo simples aqui, não colocando ainda em, em questão a nossa, não colocando em questão aqui ainda, ó, a nossa configuração de osciloscópio, mas eu coloquei um exemplo aqui, onde eu tenho no primeiro quadro 5 volts, no segundo quadro, se eu vir contar nessa posição aqui do osciloscópio, eu estou lendo 10 volts. Lembrando que eu tenho o meu eixo Y, que vai trabalhar em cima da tensão ou corrente por divisão, e eu tenho o meu eixo X, que é o meu tempo por divisão. Então, a minha tensão ou corrente por divisão, a gente fala tensão ou corrente porque vai depender daquilo que a gente vai estar medindo, né? A minha tensão ou corrente por divisão, ele expressa aqui no meu eixo Y, ou seja, na minha horizontal, eu tenho aqui 5 volts. Se eu somar com esse outro quadro aqui, ó, eu tenho mais 5 volts, ou seja, eu tenho daqui a aqui 10 volts. Se eu somar com esse outro quadro, eu tenho 15 volts. Então, a minha onda aqui, se ela tivesse vindo até aqui em cima e ela tivesse descendo aqui, eu teria 5, 10, 15 volts. Essa é a primeira interpretação que eu faço, quando eu olho para a tela do osciloscópio. Se eu for nas configurações desse osciloscópio e retirar essa informação, essa grade degradê aqui, né, essa grade quadriculada, eu vou perder a minha referência com relação à análise da leitura que eu estou fazendo. Então, é importante que eu tenha essa grade. Às vezes eu vejo em grupos do WhatsApp, em fóruns, o pessoal postando algum tipo de material, alguma colocação, ou até mesmo pedindo ajuda para fazer uma interpretação de sinal, porque não basta simplesmente eu ter a ferramenta. Eu tenho que ter a ferramenta, saber configurar a ferramenta, porque o osciloscópio é configuração. Eu tenho que ajustar o osciloscópio da forma com que vai ficar mais fácil de eu visualizar o sinal que eu estou captando. Então, é extremamente importante que eu saiba fazer essa análise, que eu saiba fazer essa configuração. Então, eu vou fazer a configuração de acordo com aquilo que eu preciso enquadrar na minha tela. Se eu não tiver essa grade para me dar o ponto de referência, né, eu não consigo fazer essa análise depois. Eu posso ter um sinal, mas eu não sei a amplitude desse sinal, eu não sei quanto tempo durou de ciclo a ciclo. Então, é extremamente necessário que eu trabalhe com essa grade. Então, eu tenho o meu eixo de tensão, que vai me contar na horizontal, e eu tenho na vertical aqui o meu eixo de tempo, tá? Então, se eu tenho nas minhas configurações, ó, aqui na minha configuração, vocês estão observando aqui, ó, onde eu estou mexendo aqui o cursor, ó, aqui nas minhas configurações, ela estava configurada na parte de tensão, ó, 5 volts por divisão. Então, isso aqui significa 5 volts por divisão. Estou usando a tela do Rantek, mas isso é padrão para todos os osciloscópios presentes. Então, independente daquele osciloscópio que você for adquirir, tá? É padrão esse tipo de configuração.
Então, eu tenho aqui 5 volts por divisão, então a gente já fez a conta aqui, 5, 10, 15 volts, essa onda aqui minha, ela tem 15 volts, e na minha parte de tempo, tempo por divisão, eu tenho 50 milissegundos. Se eu tenho 50 milissegundos, cada quadrado desse aqui, ele representa 50 milissegundos. Então, eu tenho 50 milissegundos, mais 50 milissegundos eu tenho 100 milissegundos, mais 50 milissegundos eu tenho 150 milissegundos. Então, eu tenho um total de 150 milissegundos aqui no meu tempo. Então, é importante que eu tenha essa grade, que eu utilize essa grade para fazer uma análise na informação que eu estou captando. Quando a gente fala de ajustes básicos, então, do osciloscópio, né, a gente tem aí osciloscópios de um canal, e a gente tem osciloscópios de vários, 2, 3, 4, 8 canais. Então, assim, tudo isso daí vai mudando a velocidade, né? Se ele é de 20, se ele é de 70, se ele é de 100 Hz. Isso aí vai mudando a velocidade, vai mudando a quantidade de canal. E eu preciso saber o que eu vou investir para aquilo que eu vou usar o osciloscópio. Se for um diagnóstico simples, eu consigo trabalhar aí com um osciloscópio de 2 canais, como a gente já citou. Então, a vantagem de eu ter 2 canais, por que eu não recomendo o osciloscópio de um canal? Acho que hoje é mais difícil a gente encontrar um osciloscópio de um canal. Por que eu não recomendo o osciloscópio de um canal? Porque se eu preciso fazer uma comparação de sinal, um exemplo, rotação vezes fase. Se eu preciso fazer essa comparação de sinal, eu preciso pegar os 2 sinais e colocar eles na minha tela simultaneamente. Ou seja, os 2 sinais têm que estar ali, né? Porque aí sim eu vou conseguir enquadrar os 2 sinais da forma melhor, eu vou configurar o osciloscópio da melhor forma, enquadrar os 2 sinais ali, e aí sim eu vou conseguir fazer uma análise da captura ali do sinal que eu consegui pegar. E quando a gente fala, então, de um osciloscópio de 4 ou de 8 canais, eu consigo fazer a habilitação e a desabilitação do canal que eu não vou usar. Isso é bacana também, justamente para não poluir a tela do osciloscópio. É porque às vezes eu posso me confundir. Então, se eu tenho um osciloscópio de 4 canais e eu estou usando só um, eu tenho a opção de desabilitar o outro canal, e aí eu fico apenas com uma linha na minha tela, ali eu fico apenas com um sinal na tela. Né? Como no exemplo aqui, ó. Passou um a mais. Como no exemplo aqui, tá vendo? Eu tenho os 2 canais aqui, ó. Esse aqui representa o meu canal 1, esse aqui representa o meu canal 2, e nesse momento aqui eu não tenho leitura de nenhum sinal, então eu tenho um risco aqui estabilizado no ponto zero, né, ou no meu negativo, esse aqui seria o ponto zero do meu cursor, então aqui ele está representando que eu não tenho leitura de nenhum sinal ou que eu estou medindo um sinal de aterramento, né? Que aí ele também não daria nenhuma informação aqui. E aqui é onde eu faço, então, habilitar e desabilitar o meu canal 1 e habilitar e desabilitar o meu canal 2. Lembrando, mais uma vez, vou deixar claro que isso daqui eu consigo fazer em qualquer osciloscópio, tá? Habilitar e desabilitar o canal, qualquer osciloscópio aí que eu tenha, que eu esteja trabalhando, tá? A gente está usando aqui o Rantek, às vezes não vai ser nessa mesma posição, mas todos eles têm a função de habilitar e desabilitar o canal. E aí eu deixo somente, então, o canal que eu vou trabalhar para não poluir. Aqui eu tenho só 2 canais, mas se eu for trabalhar com osciloscópio de 4 canais, eu teria aqui mais duas, é, 2 riscos aqui, né, vamos dizer assim, no meio da minha tela. Se eu for com o de 8 canal, então nem se fala. E aí existe, então, 4 tipos de ajustes básicos indispensáveis para uma boa configuração do osciloscópio, né? Para um bom ajuste da imagem, para um bom ajuste do sinal que eu vou captar. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um, né?
o offset, a escala de tensão ocorrente, a escala de tempo e o trigger. Legal? Falando então sobre o primeiro, né, a gente tem aí o offset. O que é o offset? Com esse ajuste, a gente pode deslocar verticalmente a forma de onda na tela, né, do osciloscópio. Assim, podemos fazer com que o eixo X da forma de onda desenhada fique no centro da tela ou em outra posição, de acordo com a nossa conveniência ou necessidade. Então, exemplificando isso daí, a gente consegue movimentar aqui o meu cursor e colocar essa forma de onda na posição que eu quero. Por exemplo, aqui ela estava aqui em cima, mas eu preciso ajustar ela porque eu estou fazendo uma medição e às vezes ela pode ter um pico, dependendo do sinal que eu estou captando, ela pode ter um pico, ela pode precisar de mais espaço para cima. Então, eu tirei ela daqui de cima, eu deslizei ela mais para o lado de baixo. Então, eu consigo movimentar isso aqui. Tanto o canal 1, quanto o canal 2, quanto o canal 3, quanto o canal 4, não importa, todos eles eu consigo fazer o melhor ajuste. Esse ajuste é o offset, porque a gente usa toda hora para configurar a imagem do osciloscópio. A escala de tensão ou corrente, né? Com esse ajuste, podemos escolher qual o valor da tensão do sinal de entrada que será representado por cada divisão vertical da tela. Importante ressaltar que precisamos ir alterando esses valores de forma que o sinal captado fique o mais nítido e enquadrado possível dentro da tela. Então, eu tenho aqui o meu exemplo, né? Essa linha aqui, ela representa a tensão. Se ela estiver na mesma linha que o cursor, significa que o cursor está em 0 volts ou que seja uma massa, né? Um aterramento negativo. Então, essa linha aqui, quando ela não tem resultado nenhum, é importante eu interpretar que ela está no zero. Então, qual que é a dica que eu deixo para vocês, principalmente para quem está começando? Sempre quando for posicionar o cursor, posicione ele em cima da linha quadriculada. Por quê? Porque vai ser o meu ponto zero na hora de fazer uma medição, né? Vai ser o meu ponto zero na hora de conseguir ler um sinal. Então, se eu tiver uma onda que ela tiver aqui, aonde que eu vou para saber quanto que vale esse quadrado aqui? Eu vou vir aqui, ó, na minha escala de tensão. Então, aqui eu tenho 5 volts por divisão. Então, eu tenho uma escala aqui de 5 volts. Se eu tivesse uma onda subindo até aqui e descendo até aqui, eu saberia, então, que essa onda, ela tem 5 volts. Se eu tivesse esse risco aqui, em linha reta, aqui em cima, eu também saberia que daqui até aqui ele tem 5 volts. Então, a gente consegue fazer o ajuste de tensão aqui nessa escala. Muito bem. Aqui o nosso exemplo, né? Então, eu tenho aqui uma onda quadrada e eu preciso saber, então, quantos volts de tensão está dando a minha onda. Então, eu vou aproveitar essa onda quadrada e já vou fazer uma análise com vocês, tá? Eu tenho aqui, então, o meu sinal. Esse aqui é o meu cursor, tá? Tem aqui no cantinho. Então, isso aqui é o meu ponto zero. Legal? Como eu já expliquei, aqui está o meu ponto zero. Toda vez que eu tenho esse formato de onda para cima, eu tenho positivo. Então, aqui eu tenho um sinal ligado, desligado, ligado, desligado. Nesse exemplo aqui que a gente usou, nesse sinal de ligado e desligado, se eu estou com a minha configuração aqui de 1 volts por divisão, eu somo uma quadriculação dessa, uma tela quadriculada dessa, mais uma tela quadriculada dessa, eu tenho um sinal aqui de aproximadamente 2 volts. Passou um pouquinho da lista quadriculada, mas vamos arredondar isso daí para 2 volts. Então, eu tenho aqui também o meu
a minha representação, que está configurado para 1 volt por divisão, e eu tenho aqui o meu tempo, que a gente vai falar já já, que também está configurado aqui. Então é muito simples eu conseguir enxergar isso na tela do osciloscópio se eu tiver a minha tela quadriculada. Eu consigo fazer, ter essa visão na tela de quantos volts eu tenho aí alcançando na minha onda. Já na escala de tempo, a gente pode escolher a velocidade da varredura horizontal da tela. Como na escala de tensão, no ajuste de tempo também precisamos configurar a onda de maneira com que o sinal se enquadre na tela da melhor forma possível, deixando clara sua visualização e medição dos valores captados. Então aqui eu fiz dois exemplos para vocês verem, né? O primeiro exemplo aqui, eu estou com 1 milissegundo por divisão, dá para a sensação de ser 1000, mas não é 1 milissegundo aqui. A gente tem um ponto aqui e por causa da situação da configuração do osciloscópio que ele mostra como 1000, mas ele é 1 milissegundo. Então eu tenho aqui 1 milissegundo por divisão e eu tenho então aqui no meu exemplo de onda, esse tempo aqui é o tempo que ficou ligado e esse tempo aqui é o tempo que ficou desligado. Nesse exemplo, a nossa forma de onda ela está aí utilizando metade do nosso quadro ligado e metade do nosso quadro desligado. Ou seja, então, eu tenho 0,5 milissegundos, né? A metade de 1 segundo, porque eu tenho o quadro repartido em dois. Então, eu tenho a metade dele do tempo ele ficou ligado e a metade do tempo ele ficou desligado. Se eu tenho 1 milissegundo, eu tenho 0,5 milissegundos, ou seja, 500 microsegundos. Legal? Lembrando que segundos, milissegundos, microsegundos e nanosegundos. A escala de cima para baixo, né, de ordem aí decrescente. E aqui eu ajustei, então, essa forma de onda para facilitar, para mim não precisar ficar fazendo conta, ficar dividindo a informação. Eu ajustei a forma de onda da maneira com que fique claro para mim fazer essa leitura. Eu coloquei ela, então, em 500 microsegundos. Ou seja, 500 microsegundos, eu tenho, então, 500 microsegundos que ela ficou ligada e eu tenho próximo, eu tenho 500 microsegundos que ela ficou ligada e eu tenho 500 microsegundos que ela ficou desligada, né? Eu tenho o pulso positivo, então até aqui a minha escala de tensão ainda está configurada para 1 volt, então eu sei que eu tenho 2 volts com ela ligada e eu tenho o desligado aqui embaixo. E aí, o que eu acabei de dizer, né? A escala de tempo, 1 segundo é igual a 1000 milissegundos. 1000 milissegundos. 1 milissegundos, né? 1 ms, é igual a 1000 microsegundos. E 1 microsegundo, o S, é igual a 1000 nanosegundos. Então, pessoal, quando a gente fala em velocidade de informação com o osciloscópio, a gente consegue enxergar aí sinais, uma velocidade incrível de representação, né, de funcionamento. Já o trigger ele é um gatilho, né, ou seja, é um ajuste que sincroniza a base de tempo do osciloscópio com o sinal medido, evitando deslizamento horizontal do traço. Isso faz com que o desenho do traço da forma de onda medida fique estável na tela. Com o trigger ativo, o osciloscópio para de desenhar a forma de onda toda vez que a varredura chega no extremo direito da tela, e só começa a desenhar um novo traço caso o evento do trigger ocorra. Isso faz com que a forma de onda seja sempre desenhada a partir do mesmo ponto. O evento do trigger ocorre quando a forma de onda medida atinge o valor e a direção, crescente ou decrescente, determinados pelo usuário. Então vamos lá. Então o trigger, ele é um gatilho, né? Ele é um acionador. Dependendo do osciloscópio que você usar, ele não vai estar como trigger, ele não vai estar como gatilho, mas ele vai estar escrito como acionador.
Então, aqui eu tenho nas configurações desse osciloscópio, né? Mas a gente pode seguir aí uma base, eu tenho ali, com exceção de alguns, com exceção de alguns osciloscópios aí que estabiliza o trigger por uma cruzinha que você vem e coloca ela no meio da tela, né? Eu clicar, ele muda de slide. Tem uma cruzinha que ele coloca, você coloca ela num ponto específico, ele vai estabilizar a imagem ali, e os outros aí também você pode também encontrar, aliás, com os dois sinais. Um sinal aqui em cima, em alguns osciloscópios, e o outro só aqui. Quando eu não tenho aqui em cima, eu tenho só aqui, ele vai trigar aí na maneira que ele achar mais fácil. Quando eu tenho ela aqui, eu consigo colocar o trigger para estabilizar o sinal nessa posição. Se eu puxo ele mais para cá, ele vai estabilizar nessa posição. Se eu puxo ele mais para cá, ele vai estabilizar nessa posição. Ou seja, ele faz um cruzamento entre essa seta e essa seta. No caso desse exemplo aqui, ele estabilizaria o sinal justamente nesse ponto aqui, que é onde eu estou fazendo o cruzamento das duas setas. Como o 6022, que a gente usou aqui, ele só tem a configuração nesse ponto aqui. Então, a parte daqui, ele vai colocar aonde ele achar que é mais fácil dele estabilizar. E aqui, então, eu tenho algumas funções do trigger, né? É, o modo de gatilho, o acionador, nesse caso aqui, ele vai pegar por borda. Eu já vou explicar para vocês como que funciona o acionador ou gatilho por borda, que seria o EDGE aqui, né? Eu tenho o gatilho de varredura, que é a forma com que ele vai estabilizar essa imagem, se ele vai ser automático, se ele vai ser manual ou se ele vai ser de forma simples. Aí isso aqui também pode variar um pouco para cada tipo de osciloscópio, mas todos eles têm uma informação, tem um modo de mudar o gatilho de varredura. A fonte de gatilho, se ele vai pegar no canal 1, se ele vai pegar no canal 2, 3 ou 4, dependendo do osciloscópio. Mas eu tenho que colocar essa fonte de gatilho em apenas um sinal de onda. Se eu estiver pegando, por exemplo, rotação e fase, eu escolho estabilizar ou a fase ou a rotação. Eu não posso colocar o trigger tanto na fase quanto na rotação, só consigo escolher um. E por baixo aqui, o gatilho de inclinação, que é por onde ele vai capturar essa imagem, se é na subida da onda ou na descida, ou seja, se é no mais ou se é no menos do nosso sinal captado. Então, eu tenho aqui o nosso trigger por borda, né, que é o edge aqui, está aqui. Então, quando a gente fala por borda, ele vai pegar essa borda aqui, ó, tá vendo? O que a gente tem numa onda quadrada, tá? Ou tá até mesmo numa sonoidal, mas vamos falar da quadrada que a gente tem na tela aqui. O que a gente tem? A gente tem a base, a gente tem o topo. Eu coloquei separado, mas assim, a base seria aqui, o topo seria aqui, e aí eu tenho então a borda de subida e eu tenho a borda de descida. Quando eu falo do modo de gatilho, quando eu falo do módulo de gatilho por borda, eu estou falando se eu vou pegar é, ele pela borda de descida, e então aí a minha configuração aqui ela tem que ser menos, ou se eu vou pegar ele na borda de subida. Então, eu tenho a varredura, eu vou pegar pela borda de subida, e aí a minha configuração, então, tem que ser mais, né? Esse é o tipo de trigger por borda. Então, no caso do nosso exemplo, estamos usando o Rantex, como eu já falei, né? E ele disponibiliza três tipos de sweep. O que é o sweep? O sweep, deixa eu voltar aqui para vocês verem, né? O sweep é o módulo que eu vou fazer o gatilho desse sinal, né? Que eu vou estabilizar esse sinal. Lembra que eu falei para vocês? Ele pode ser de forma automática. O que ele vai fazer? Isso no caso do Rantex. Tem osciloscópios que só tem o automático e o single. Tem osciloscópio que só tem a forma automática de fazer isso. Então, assim, o Rantex aqui, que é o caso do nosso exemplo, ele nos dá essas três opções, tá?
Mas isso aí vai mudar de osciloscópio para osciloscópio. Às vezes um pode ter um pouco mais, um pouco menos, mas o padrão que a gente vai encontrar é isso, por isso que eu coloquei essas três aqui. O automático ele vai ajustar a onda, mas se eu tirar a ponta de prova no local que eu estou recolhendo o sinal, eu perco a imagem. Então, eu estou fazendo uma leitura ali do sensor de rotação. Eu estou com a minha ponteira do osciloscópio, né, colocado no sensor de rotação. A partir do momento que eu tiro aquela ponteira, a minha tela do osciloscópio ela não vai ter mais informação nenhuma. Esse é o modo automático. Tá? Já no modo normal, se eu retirar a ponteira de prova do local que estou colhendo o sinal, ela congela a imagem. Se eu colocar ela outra vez, ela começa a coletar o sinal outra vez. Isso é muito bacana, essa função é muito legal, porque às vezes eu preciso congelar esse sinal. Às vezes eu tenho ali uma falha num chicote elétrico, eu tenho uma falha em algum condutor ali, eu preciso ver a integridade desse sinal. Então, eu coloco o osciloscópio, ele vai ter uma alimentação ali, por menor que seja, um retorno, alguma coisa, e eu vou movimentando o meu chicote. A partir do momento que eu tenho, então, uma falha, o próprio osciloscópio ele já vai congelar aquela imagem na falha. Então, eu consigo pegar um aumento de resistência, na verdade, né, que vai gerar uma perca na tensão. Então, vai me gerar ali uma oscilação na tensão que eu estou lendo na tela do osciloscópio. E o modo Singlet, né, que é o nosso modo único, que é o modo comum que a gente fala, se tirar a ponta de prova do local que estou colhendo o sinal, ele trava e pausa o osciloscópio. Então, mesmo que eu volte a colher o sinal de novo, eu não vou ter mais o sinal porque ele pausou o osciloscópio. Bom, pessoal, isso aqui que a gente passou hoje é uma introdução para vocês conhecerem o osciloscópio. Eu vou voltar numa tela aqui só para me ressaltar uma informação para vocês, né? Com relação à atenuação. A atenuação não está no nosso slide aqui, mas é importante, eu vou abrir um parênteses aqui, acredito eu que o Levi daqui a pouco está chegando por aqui, então, enquanto o Levi não chega, eu só vou abrir um parênteses aqui para vocês nessa questão do, da atenuação. A atenuação ela serve justamente para diminuir, né, para amplificar, no caso, seria ao contrário a situação, ela vai fazer uma diminuição do meu sinal para que não corra o risco de eu queimar a entrada do meu osciloscópio. Quando a gente fala de fazer uma leitura do sinal, o osciloscópio ele tem uma certa tensão que ele consegue receber. Se às vezes eu estou testando uma válvula injetora, se eu estou testando um bico injetor, uma válvula solenoide, um relé, alguma coisa do tipo, e eu tenho um pico é, criado pela indução eletromagnética, esse pico às vezes ele pode chegar a 40, 50 volts ali, é rápido, a gente não percebe, mas pode acontecer de criar um pico desse. Dependendo do osciloscópio, né? No caso do Rantex, se eu não estou enganado, ele é 36 volts que ele suporta. Se eu tiver um pico de 40, eu posso queimar a entrada dele. Por isso que a gente tem atenuação. Se eu pegar esses 40 volts e colocar na atenuação aqui, ó, vezes 10, tá? Eu estou derrubando ele em 10 partes, ou seja, eu vou ter então só 4 volts na tela do meu osciloscópio. Ele vai ter só 4 volts que vai estar entrando aí no osciloscópio. Então, a atenuação, ela serve justamente para não quebrar. Se você pegar a ponta de prova do osciloscópio, aquela ponta de prova, algumas delas, principalmente do Rantek, ela já tem atenuação na própria ponta. Então, ela tem lá uma chavinha, você escolhe em vezes 1 ou em vezes 10. E aí eu consigo fazer, então, essa configuração para fazer a leitura do meu sinal. Na dúvida, tem um osciloscópio, não sabe qual que é o sinal que você vai medir, trabalhe sempre na atenuação vezes 10. Então, coloque vezes 10 aqui, que ele vai ajustar a imagem, e coloque vezes 10 lá na chavinha da ponta de prova que você vai estar usando. E existem alguns outros osciloscópios que precisam de um adaptador, um atenuador, para fazer, então, essa modificação, né? Para fazer essa atenuação aí, para diminuir o sinal de entrada, para não correr o risco de estar danificando o equipamento. Então, na dúvida,
fica a dica, sempre use atenuação vezes 10 na ponta de prova ou um atenuador, dependendo do osciloscópio que você tiver, e a atenuação na configuração do osciloscópio em vezes 10. Correto? Deixa eu ver, o Levi deve estar para encostar aqui já. Ah, o Levi chegou. Levi, seja bem-vindo. Valeu, Bruno. Mais uma vez juntos aí, trazendo informação no padrão TSI. Estávamos te esperando. E aí, pessoal, espero que tenham gostado da aula do Bruno aí, aula excelente de osciloscópio, né? Que nem a gente disse na última aula, né, Bruno? A gente sabe que tem muitas pessoas aí que têm, né, tem esse conhecimento, mas o osciloscópio se tornou algo que todo mundo quer saber, todo mundo quer entender um pouco. Tem gente que tem dúvida, qual que eu devo comprar, será que eu tenho o aparelho correto na minha oficina? E o osciloscópio é uma infinidade de possibilidades, que a gente pode dizer, tanto para ganhar dinheiro, como ferramenta de conhecimento. Vamos dizer assim, tem muita gente, né, se empenhando para conhecer isso e ganhar isso de maneira gratuita, quem não quer, né? Quem não quer participar, quem não quer ouvir isso. Então, Bruno, agradeço por essa parte aí que você nos forneceu. E para o pessoal que está aí no chat, importantíssimo, está interagindo com a gente, está conversando, manda sua mensagem, tira sua dúvida, tá? A equipe da TSI está pronta mesmo para te atender, para te ajudar com qualquer dúvida. Pessoal, como sempre, como foi da última vez, nós vamos fazer agora algumas perguntas para o nosso professor, tirar algumas dúvidas, né, Bruno? Porque a gente sabe que o conteúdo ele é de extrema importância, né? E como ele já falou, né, o osciloscópio é realmente importante. Porém, Bruno, a nossa pergunta ela vai se voltar dentro do que é a capacitação do reparador automotivo, né? Porque, como você disse, de algo que é fundamental aí para muitos, que é o caso do osciloscópio, o porquê do profissional se capacitar, o porquê ele está fazendo o que ele está fazendo hoje, de estar indo buscar conhecimento, de estar indo, vamos dizer, deixando algumas outras coisas de lado para exatamente ir atrás e tirar, né, essas dúvidas e trazer um conhecimento, buscar o conhecimento. Preparado, Bruno? Já caprichou nas perguntas, né? Não, estamos preparados aqui. Bruno, é o seguinte, a primeira pergunta, né, seria essa daqui. Por que o reparador deve buscar de forma constante o conhecimento dentro da sua área de atuação? Né? Qual que é a importância disso? Por que ele deve procurar? Primeiro porque a gente vem sofrendo uma evolução tecnológica muito grande, né? Se a gente for fazer uma análise do que a gente tinha antes, até acho que eu comentei um pouquinho sobre isso no nosso encontro anterior, se você analisar o que a gente tinha antes de tecnologia, você pegava um chicote elétrico de um carro, jogava no chão ali, com coisa de uma hora você entendia tudo que estava acontecendo ali e fazia o que você quisesse naquele chicote. Hoje em dia já não é mais assim, né? Hoje em dia a gente tem uma eletrônica embarcada aí fantástica, né? Já temos tecnologias que estão nos surpreendendo todo dia com inovação, com recursos aí que são fantásticos. Então, essa evolução, se a gente for fazer uma análise, ela está acontecendo de uma forma muito rápida. Sim. Então, quem tem uma visão para o futuro, quem tem uma perspectiva de continuar trabalhando, de continuar dominando o mercado, ele vai ter que buscar esse conhecimento, ele vai ser obrigado a buscar esse conhecimento. Senão, ele vai acabar fazendo aí besteira e vai acabar tendo problemas no diagnóstico, ele vai errar, ele vai perder tempo. E hoje, o que o profissional tem que ter? Ele tem que otimizar tempo. Quando a gente fala de buscar esse conhecimento, de buscar essa informação, de buscar material para trabalho, de buscar ferramentas, né, de ir atrás de novas ferramentas,
É igual você falou há pouco aí, não adianta nada o reparador ele comprar um osciloscópio e ele não saber utilizar, ele não saber configurar, né? A gente falou aí Exato. um bom tempo, eu não sei nem quanto tempo foi que eu conversei com o pessoal aí sobre o osciloscópio, mas eu sei que deu um tempinho até que bom, e eu não falei muita coisa, entendeu? Eu tenho, você sabe, um treinamento desse, ele é complexo, né? Não dá para ficar Sim, só na parte teórica, o cara tem que pôr a mão na massa, ele tem que usar o osciloscópio, ele tem que entender, ele tem que configurar o osciloscópio para ele poder aprender. Então, assim, por mais que exista muita informação hoje gratuita na internet, a gente sabe que tem, que na rede a gente consegue pegar muita coisa, o cara não é o essencial. Não é o que vai fazer, sim, o que vai mudar o dia a dia da reparação. No caso de hoje, que a gente falou sobre o osciloscópio, qual que é a função do osciloscópio? É otimizar tempo. É eu fazer um diagnóstico no veículo de forma rápida e precisa, né? Se eu vou demorar ali para conferir um ponto do motor, por exemplo, um ponto mecânico, se eu for desmontar a correia, dependendo do veículo, se eu gasto 1 hora para desmontar tudo e montar depois, eu consigo fazer a análise disso aí com 10 minutos no osciloscópio. Ou seja, é 1/6 do tempo, né? Se a gente for colocar, então é muito rápido. Então, eu consigo resolver ali um problema, eu consigo fazer um diagnóstico, eu consigo descobrir se o meu problema está na correia mesmo ou não, de uma forma muito rápida. Se eu não utilizo a ferramenta, se eu não tenho conhecimento, eu tenho que voltar para a forma antiga, eu tenho que ir lá, tenho que desmontar. E às vezes na desmontagem, a gente sempre fala, quando a gente fala de carro, é uma caixinha de surpresa. Às vezes a gente vai desmontar, na hora de desmontar eu quebro uma outra peça, eu danifico alguma coisa, pronto, já se foi lá o que eu ia cobrar para fazer o diagnóstico, já vai ficar no que eu ocasionei. Né? Às vezes acontece um imprevisto, acontece um acidente, quebra um parafuso da capa que você está tirando, pronto, você já vai ter um trabalho para tirar aquele parafuso de lá, você já vai perder tempo para isso. Então, quando a gente sim, fala em capacitação, o profissional ele está cada vez mais atrás de informação, ele está cada vez mais atrás disso, porque ele sabe que ele não vai conseguir, ele não vai durar muito no mercado, né? Os sim. tubarão vai engolir. Então ele tem que buscar, se ele quiser trabalhar, se ele quiser competir, se ele quiser ficar ali lado a lado com o concorrente dele, ele vai ter que buscar. Porque às vezes, enquanto ele está lá vendo uma bobagem, um vídeo à toa na internet ali, o concorrente dele que está ali do lado dele, o cara está estudando, o cara está buscando, o cara está indo atrás. Então é de extrema Sim. importância que ele tenha essa necessidade de buscar esse conhecimento. Sim, sim. É importante, né? Tem muitas pessoas, Bruno, que nas visitas que a gente faz, né? Ah, eu não quero perder tempo com osciloscópio. Ah, eu não quero isso. Na verdade, é algum conhecimento muito superficial do que ele tem do funcionamento do aparelho, né? E isso traz à luz, né? Aquilo que você explicou, traz à luz para ele entender e ver que, poxa, você não vai perder tempo fazendo um diagnóstico com osciloscópio, você vai ganhar tempo. Você vai economizar muitas vezes o estresse, né? De fazer um diagnóstico, achar que estava resolvido e esse carro voltar na tua oficina. Então, isso daí é muito importante, ter de fato esse conhecimento, ter esse domínio, para que tenha um resultado positivo dentro da oficina, né, Bruno? Mas voltando aqui para a segunda opção, para a segunda pergunta, quais os benefícios de adquirir esses conhecimentos, né? Quais os benefícios? E qual a relação a isso com o cliente? Por que a gente pergunta isso para você, Bruno? Porque a gente vê que cada dia mais o cliente está se tornando exigente, de certa forma, né? Ele tem um conhecimento básico daquilo, mas tem a internet, né? Às vezes ele confia numa fonte, por ele não ser da área, ele confia numa fonte que é duvidosa. E se você não tiver esse conhecimento, o que pode influenciar? Né? Você pode perder o cliente? Né? Então, quais os benefícios e quais as dificuldades, se você não tivesse esse conhecimento, você pode vir a ter com o teu cliente? É básico, ó. Eu vou te falar o seguinte, a gente está se encaminhando para um ponto, e não é nem culpa do cliente, porque se a gente se colocar no lugar do cliente, a gente age do mesmo jeito, tá? Vai chegar num ponto que o cliente ele vai querer que você arrume o carro dele andando. Isso é fato, entendeu? Então, assim, por que o conhecimento? Não importa se ele vai pagar mais caro, você resolve? Você resolve, então ele vai levar para você. Por quê? Porque o seu cobrar, né? O seu cobrar pelo conhecimento, o seu cobrar pelo tempo que você vai economizar do cliente,
se resume em perca de dinheiro para o cliente, principalmente quando ele usa o carro para trabalhar. Então, na maioria das vezes, ele depende daquilo ali. Quanto mais tempo o carro fica parado numa oficina mecânica, e o mecânico se batendo, o mecânico apanhando, e não descobre o defeito, menos credibilidade ele está passando para o cliente dele. Então, mais descontente, o cliente fica com essa situação. Até chegar num ponto que o próprio reparador ele começa a se sentir desconfortável. Entendeu? Fala, pô, estou ali com o carro já 3, 4, 5 dias. No primeiro dia, tranquilo. O cliente deixa o carro lá na esperança de que o carro vai sair no mesmo dia. E eu falo isso para você, Levi, porque como eu pego muito esse tipo de problema aqui, né? Às vezes eu pego o carro que já passou por 2, 3, 4 profissionais e acabou não resolvendo, e eu sei que ele vai ser uma batata quente que eu vou pegar, né? Sei que não vai ser fácil de resolver o problema. E às vezes eu também não consigo resolver no primeiro dia, não consigo resolver no segundo dia, né? E às vezes eu preciso de 3, 4, 5 dias, até mais, dependendo do carro. Já teve carro que ficar me batendo um mês em cima, até eu achar o problema. Então, assim, isso que eu estou sempre buscando conhecimento, isso que eu estou sempre atrás de informação, isso que eu estou sempre investindo em equipamento, quer dizer, é um ciclo que não acaba. Só que não existe defeito igual. Cada defeito tem o seu problema. E cada defeito precisa de uma solução. Às vezes é o mesmo sintoma que eu já peguei, mas o problema é totalmente diferente, mas o sintoma era igual. Né? Então, assim, você fala, a hora que o carro chega, você fala, meu, isso aí pode ser tal coisa, pode ser tal coisa. A hora que você começa a trabalhar, não era nada que eu estava pensando. Era uma lâmpada queimada. Eu fiz treinamento com um instrutor, muito gente boa, e ele fala o seguinte para mim, ele fala, meu, na dúvida, enche o pneu. Se você não sabe mais o que é, começa do básico. Porque o problema pode estar ali, você não está enxergando, você está procurando algo além, e o defeito está simples. Então, a gente precisa dessa situação, a gente precisa buscar isso daí para o nosso cliente criar... E outra, sem contar que quanto mais rápido eu resolvo o problema, mais tempo me sobra para fazer mais problemas, né? Para resolver mais problemas. Então, sim. O tempo é dinheiro. Então, todo mundo ganha. O meu cliente ganha com conhecimento, eu ganho com conhecimento, todo mundo ganha. Sim, sim. Então, é importante ter esse conhecimento, porque mesmo tendo conhecimento, você pode ser surpreso, você pode ter algumas dúvidas que são totalmente normais. Então, a questão é a constância, sempre buscar, sempre estar indo atrás, sempre ter como responder o cliente, caso ele tiver te questionar de algo. Porque, assim, quando a gente é questionado e a gente acaba conseguindo responder, né, esse questionamento desse cliente, a gente gera uma certa confiança, né? O cliente gosta disso. Então, de certa forma, temos que entender o lado deles, mas também temos que, né, nos preparar para esses questionamentos. Então, vamos para a terceira pergunta, Bruno. Todo mundo já sabe, né? A mecânica atuante que você é, reparadora já há muito tempo, professor, instrutor já da TSI, e há um grande tempo também, empresário, né, da KM, aí, Módulos, que é a empresa de vocês. Me fala a seguinte questão: falta profissionais capacitados no mercado? Se falta, qual que é a razão disso, Bruno? Falta um interesse muito grande da geração que está entrando no mercado agora de se capacitar. Justamente, talvez, pela situação de que não é fácil começar. A gente sabe que não é fácil começar. E não é fácil também pro empresário, para quem vai contratar um aprendiz, vamos dizer assim, alguém que vai começar a engrenar, mesmo que você comece a investir em treinamento, no aprendiz, mesmo que você comece a investir em capacitação, existe um tempo até ele começar a dar um retorno dentro da oficina. E essa hoje é a maior dificuldade que existe. Por quê? Porque mesmo com tudo isso, os jovens hoje, eles não têm a cabeça aberta de que eles vão entrar, eles vão aprender, eles vão criar uma profissão, e geralmente o treinamento que eles recebem dentro da oficina, você pode ver, o básico é gratuito. E tem muitos empresários, tem muitos donos de oficina que ainda não pagam esse investimento, que ainda oferece esse investimento para o funcionário para ele evoluir.
para ele poder começar a criar uma carreira profissional. Porque tem que ter um começo. Só que é difícil para o funcionário investir tudo isso e ainda o funcionário, o empresário investe e o funcionário acha que é pouco. Por que ele acha que é pouco? O nosso maior concorrente, eu até brinco, que é o supermercado, né? Porque o supermercado, ele coloca um rapaz lá, um empacotador, e ele vai ganhar bem para começar. Por quê? Porque o serviço dele é aquilo lá, é pegar Não estou desmerecendo a profissão, Levi, não é isso que eu estou querendo dizer, tá? Não, entendemos. Eu estou fazendo um comparativo, porque o menor hoje, ele quer começar a trabalhar dentro do mercado. Por quê? Porque o salário é bom. Por quê? Porque é o que ele vai fazer. O mercado pagar para um menor, para ele fazer essa separação da mercadoria, colocar no carrinho, levar até o carro do cliente, e ele pagar para uma pessoa de 40 anos, ali vai ser mais ou menos equivalente ali, você entendeu? Você está conseguindo compreender a minha linha de raciocínio? Sim, entendi. O que acontece? Ele entra aqui dentro e fala, eu não tenho condições de pagar R$1.200, por exemplo, vou jogar um valor aí. Eu não consigo pagar R$1.200. Você vai entrar para aprender ganhando 800. Putz, mas 800 eu não consigo comprar um carro, eu vou fazer 18 anos daqui 2 anos, eu preciso tentar de comprar um carro, uma moto, sair, comprar roupa, comprar tênis. Essa é a cabeça do público que está entrando no mercado agora. Aí ele fala assim, não, então peraí, se eu não consigo fazer tudo isso, eu vou lá no mercado, o mercado me paga R$1.200. E aí falta profissional, porque para a gente pegar um menor para incentivar, para treinar, para colocar ele, para deixar ele no ponto dele se tornar um profissional capacitado, existe um tempo que a gente tem que perder para isso. O que está acontecendo? O que eu vejo com tudo isso? Eu vejo que os empresários, os donos de oficina, os mecânicos, eles não estão tendo mais essa paciência de ensinar. Cada vez mais o mercado está escasso de novos aprendizes, está escasso de novos profissionais que vão levar essa profissão nossa a sério, né? Com isso, as oficinas que estão trabalhando estão sempre cheias, muitas vezes para fazer só arroz e feijão, brigando por aquilo que todo mundo sabe fazer, né? Que é aquele serviço básico. O serviço básico, todos os mecânicos sabem fazer. E aí fica aquela guerra de preço, um baixa o preço aqui, outro baixa o preço lá, aquela guerra de concorrência desleal, todo mundo trabalhando com preços lá embaixo para tentar tomar um cliente do outro, e ninguém pensa em capacitação. Ninguém pensa em correr atrás daquela informação que o concorrente seu não sabe fazer. Então, a gente tem aí vários problemas quando a gente fala de contratação, né? Eu tenho um déficit de funcionário que atenda o meu perfil. Eu tenho um déficit de funcionário que atenda aquilo que eu necessito para cumprir com os trabalhos que eu tenho. Por quê? Porque eu trabalho com uma linha um pouco mais complicada. Quando a gente fala de contratação de módulo, ele traz serviços complicados, né? Sim. O reparo de módulo, ele é fantástico, mas ele traz um tipo de serviço para a gente que às vezes não está relacionado ao módulo, e é um problema na rede CAN, é um problema no chicote, pode ser um módulo em curto, pode ser um problema que já passou em outra oficina, infelizmente por falta de conhecimento, o cara tentou resolver de uma maneira e criou 2 defeitos, e aí eu tenho que descobrir o defeito que tinha, mas os 2 que foi colocado. Então, tudo isso hoje está complicado por causa disso daí. O que a gente precisa, talvez, de um pouco mais de pensamento positivo, tá? De quem está tomando essa linha, que para poder incentivar, para poder investir, para poder treinar profissionais, tem que gastar um pouquinho. Tem que gastar um pouquinho no profissional. Entendi. Acho que eu consegui responder sua pergunta aí, não sei se eu fugi. Não, foi bem isso mesmo. Até nas outras profissões, né, Bruno? Isso, qualquer outro lugar, os profissionais, quando eles iniciam, né, na carreira, eles passam por um estágio, né? Às vezes o cara está lá fazendo faculdade, está gastando com a faculdade para ele aprender, para ele entrar no mercado de trabalho, ele tem que passar por um estágio. Então, assim, realmente é um pouco preocupante, né? Porque o pessoal ele quer já chegar ganhando muito sem ter o conhecimento, sem buscar o conhecimento, né? Então, assim, eu acho que para você, tudo é uma escala, ninguém quer que você ganhe pouco. Na verdade, nós queremos bons profissionais para que ganhem bem também. Mas para ganhar bem tem que ter um bom serviço, tem que ter um bom conhecimento, igual você
você mesmo disse, né, Bruno? Resolver problema, né? Não dá para ficar só no arroz e feijão, entendeu? Ele tem Exatamente. que chamar a responsabilidade, tem que resolver problema. Agora, se ele ficar só no arroz e feijão, ele está competindo com quem fica no arroz e feijão. E aí que é o complicado. Entendi. Voltando aqui então, Bruno, a próxima pergunta. Você como empresário, né? Acho que você até meio que falou um pouquinho aí, mas para deixar um pouco mais claro também, você como profissional, como empresário, quais os requisitos que você busca quando vai contratar um profissional? Primeiro, ele tem que ter aptidão naquilo que ele vai fazer. Ele tem que gostar, primeira coisa, ele tem que gostar de carro assim como eu gostei. Assim como eu gosto, assim como eu gostava, né? E continuo gostando e sou apaixonado pelo que eu faço. Vamos dar o exemplo da Tesla, para responder essa pergunta sua. A Tesla anunciou a abertura de uma empresa, de uma indústria no Brasil. Eu acredito que ela usou isso aí em vários processos de seleção que ela fez, e ela simplesmente não queria saber de diploma. Ela queria saber se o cara gostava daquilo, se ele entendia um pouco daquilo. Então, ela foi buscar um outro tipo de público. Por quê? Você sabe que diploma a gente consegue comprar. O diploma, ele é comprado. A questão da pessoa ter um certificado, ela ter um diploma, não significa que ela batalhou por aquilo lá. Né? Não significa que ela é merecedora daquilo lá. Pode ser que ela tenha simplesmente o fator aquisitivo. Se ela tiver ali o dinheiro e conseguir, ela consegue. Então, assim, quando a gente fala disso daí, primeiro, eu preciso que o candidato a uma vaga, ele tenha esse gosto, ele tenha essa aptidão, ele tenha essa vontade de aprender mecânica. E isso não pode impedir ele de lavar a peça, não pode impedir ele de varrer a oficina, não pode impedir ele de lavar um banheiro se precisar, entendeu? Ele tem que começar realmente do zero. Não adianta ele pensar que ele vai chegar dentro da oficina hoje e ele já vai sair metendo a mão no scanner e fazendo diagnóstico. Não é assim. Ele vai passar por um processo onde todos têm que passar. Ele vai passar por um processo onde ele tem que conhecer o ambiente de trabalho. Então, isso quando a gente fala de uma pessoa que está ingressando no mercado, tá? Agora, se uma pessoa já com um currículo chega para mim e fala assim, eu quero trabalhar com você. Primeira pergunta que eu faço para ele, tá? O que você sabe fazer? É o básico. Por que eu faço essa pergunta? Porque a pessoa ela tem que saber, ela tem que ter um foco naquilo que ela vai trabalhar. Ela tem que ter um foco naquilo que ela vai querer exercer, né? Uma vez eu fui fazer um processo com uma pessoa. Quantos anos de profissão você tem? 30 anos. Eu falei, 30 anos o cara deve ter um currículo bom, né? E o que você sabe? Eu sei fazer freio. Você trabalhava onde? No auto center. Não, tudo bem. Não vou falar, né? Mas não atingiu o padrão que eu precisava, porque 30 anos de profissão, 30 anos de mecânico, mas 30 anos de mecânico dentro do auto center não atinge o padrão que eu estou precisando agora. Ele está precisando de um mecânico que fizer suspensão, freio. Então, assim, isso conta muito para mim na hora de fazer uma entrevista, entendeu? Entendi. Eu preciso que a pessoa... Agora, se ele entrar e falar, não, eu sei fazer diagnóstico, eu já tenho experiência com scanner, eu tenho um treinamento de osciloscópio... Opa, peraí, uma pessoa que tem um treinamento de osciloscópio, ela não é qualquer profissional. Ela tem conhecimento e uma ferramenta recente no mercado da reparação. Entendeu? Sim. Então, isso conta muito para o empresário na hora que ele vai fazer uma análise. Essa questão de você saber que a pessoa que você está contratando não está desatualizada. Isso é muito importante, né? Ter o cara que chega na tua oficina, buscando emprego, né? E ele está bem preparado para a função, ele larga na frente, ele acaba, né, se sobressaindo. E que nem você falou no começo, o cara que quer só fazer o arroz e feijão, só arroz e feijão, ele tem espaço? Tem, porque é um mercado muito aquecido, né, Bruno? Ele é um mercado grande, mas são poucos que se destacam, né? Então, se você quer fazer parte desses poucos que se destacam, você tem que ir atrás de conhecimento, seja em níveis
menores, eu estou iniciando, vai atrás dentro do que tá no teu nível. É um nível maior, continue buscando, continue se atualizando, porque hoje o mercado ele é aquecido, mas ele precisa de pessoas bem capacitadas, né, Bruno? Com certeza. Beleza, vamos para a próxima pergunta. Agora é mais perguntas do que da última vez, hein, Bruno? Vamos lá. Qual, na sua concepção, né, na sua ideia, Bruno, qual é a frequência que se deve fazer curso? Eu acho o seguinte, enquanto a gente está conversando aqui, tem uma porção de engenheiro trabalhando em cima de uma tecnologia que eles vão lançar amanhã. Então, Exato. não tem como eu te falar uma proporção exata. Isso aí vai depender muito do tempo, da disponibilidade, entendeu? Geralmente, pelo menos uns 2 por ano é extremamente importante que você faça, de acordo com o que você quer atuar, né? Então, assim, mas isso é relativo, porque quando a gente fala em fazer treinamento, hoje a gente tem os treinamentos EAD que a gente pode estar adquirindo, né, por causa da pandemia, além dos presenciais que está um pouco devagar, tem os EAD que dá para adquirir. Então, assim, se você falar para mim, estudar é uma missão diária, é constante. Estudar é todo dia, é toda hora, quando surge uma dúvida, antes de fazer uma manutenção, eu tenho que pesquisar, eu tenho que ter um material técnico, eu tenho que ter uma informação, isso é constante, né? Principalmente quando a gente fala na questão de trabalhar com uma linha premium. Não dá para aprender do carro do cliente, não tem como eu tentar descobrir um defeito, descobrir um problema mexendo no carro. Eu preciso ter um conhecimento antes, para mim não fazer nenhum problema, né? Não ocasionar nada mais do que já tem, né? Exatamente. É que nem eu já visitei vários clientes aí e falam para mim assim, eu tenho que eu faço cada ano eu faço cada pessoa faz do que acha melhor, mas assim, acredito que quanto mais você busca, mais você vai estar à frente de outros que não buscam igual você. Né? Não existe o mecânico bom e o mecânico ruim, existe aquele que é o bem informado e o mal informado. Né? Quanto mais informado você tiver, mais fácil, com mais facilidade você vai fazer um diagnóstico, na tua cidade você vai ser uma referência. Então, isso daí depende do que você tem como objetivo. É que se você pensar, vou só abrir um parênteses nesse assunto aí, é que se você pensar que há um tempo atrás, vamos colocar lá, a Volkswagen ela usou aí a mesma plataforma de carro durante muitos anos, né? Então, o mecânico das antigas, ele começava a trabalhar naquela linha lá, o famoso motor AP, ele tem aí uma década de funcionamento. Então, o mecânico começava a trabalhar naquele motor, ele tinha muito tempo para aprender todos os macetes, todos os detalhes daquele motor, tudo que podia acontecer, né? Hoje não. Hoje nós estamos aqui conversando, eles já estão planejando um motor diferente. Hoje, exatamente, do carro 3 cilindros, do carro turbo, opa, peraí, a injeção direta está vindo com força em cima dos carros 3 cilindros, né? Mas peraí, o nosso, né, os reparadores, eles ainda têm dificuldades com a injeção convencional. Será que eles estão preparados para pegar um carro com injeção direta dentro da oficina? Será que eles tiveram esse conhecimento? Será que eles têm essa visão? Então, assim, a evolução está muito rápida. E é aquilo que eu falei para você, por que esperar o carro com injeção direta começar a entrar dentro da sua oficina para você estudar? Vamos estudar agora, você tem tempo para se preparar. Esquece o motor APS, você já conhece. Vamos tentar descobrir os mistérios, vamos tentar descobrir os segredos dos 3 cilindros antes que eles comecem a quebrar. Exatamente. E já estão quebrando, tem bastante nas oficinas já. Vamos para a próxima pergunta, então, Bruno. Para quem está iniciando, né, para quem está começando agora como reparador, né, seja eletricista, mecânico, qual que é o curso recomendado para essa pessoa? Agora você tocou na ferida. Vamos lá. Eu acho que
seja eletricista ou seja mecânico, tá? Os reparadores, eles estão esquecendo da categoria de base e já estão querendo disputar o campeonato. Exatamente. Entendeu? Então, o que que falta? O que que falta? Falta eles voltar lá para trás e eles entender como é que começou. Eles entender o segredo, eles ver a base. Porque quando você vem lá de trás e você vem vendo a base, tá? Os profissionais que entendiam de ignição eletrônica, vamos voltar além disso, vamos voltar do platinado. O profissional que veio acompanhando do platinado, ele veio se evoluindo, se especializando. Platinado passou para ignição eletrônica. Ignição eletrônica, começamos a ter o sistema de gerenciamento de combustível com ignição eletrônica. E aí, hoje é tudo num único módulo que faz o combustível, controla a turbina e o trem tá... Você entendeu aonde chegar? Então, assim, o que que falta? Falta eles buscar um treinamento da categoria de base. Eles buscar um treinamento de elétrica básica, de buscar um treinamento de injeção eletrônica básica. Por quê? Porque se está direto dentro da oficina e já querer começar a mexer com carro 3 cilindros sem conhecer os segredos lá para trás, sem saber usar um multímetro, eu vejo muita gente se preocupando com o osciloscópio. Ótimo, é uma baita de uma ferramenta. Mas aí você chega para o candidato e fala assim, ó, para você poder mexer com o osciloscópio, você entende de multímetro? Ah, eu sei ligar ali, às vezes fazer... Não, peraí. Antes do osciloscópio, vem o multímetro. Né? Não que o osciloscópio substitua o multímetro. São duas ferramentas, eu estou usando o exemplo, porque o multímetro está dentro da oficina, muito tempo atrás. Né? O osciloscópio ele era mais raro. O osciloscópio ele está aí de uns anos para cá que ele vem ganhando força, né? ganhando potência. Mas o multímetro, não, o multímetro já há muitos anos, muitos e muitos anos. Pega uma injeção de um Gol GTI, por exemplo, que era uma injeção burra, quando a gente fala, não tinha conector diagnóstico ali, você não conseguia fazer uma análise com scanner. Era tudo feito com multímetro. Era testado sensor por sensor, tudo com multímetro. E aí, assim, peraí. Esse carro, ele era ruim, ele era o terror das oficinas, porque não dava para colocar nenhum scanner para fazer diagnóstico, né? E foi pular da etapa de fazer diagnóstico nesse carro com multímetro. Não se aprendeu a fazer análise do carro com multímetro. Isso aí vem sofrendo repercussão até hoje. Exatamente. Quantas pessoas, né? É que muita gente fala, eu faço isso, faço aquilo. Muitas vezes por vergonha, às vezes para não falar, mas eu estou tanto tempo na oficina, né, 30 anos e eu não sei mexer com multímetro, mas tem que aprender, tem que saber de cor e salteado, vamos dizer assim, trabalhar com aquilo que é fundamental e aquilo que é o que vem pela frente, que é o osciloscópio, que são outros aparelhos que a pessoa tenha domínio total. Porque como que você vai fazer uma leitura do osciloscópio sendo que você muitas vezes não sabe o que é pulso e a falha dele? Né? Qual que é a variação, o porquê da variação, o que é uma grandeza elétrica. Então, lógico que a gente tem que nem você disse, bem exemplificado, vamos começar da categoria de base, vamos evoluindo, vamos subindo o nível, porque assim, nada impede você fazer um curso acima, lógico que não, mas quanto mais o conhecimento básico você tiver, isso vai te estruturar para ter um conhecimento mais complexo. Beleza. Vamos para a próxima, então, Bruno? A última, a 7ª pergunta aí. Devo reter o conhecimento ou devo dividir o conhecimento? A sua resposta eu já até sei, mas é bom falar para o pessoal isso aí. Eu sou sempre a favor de dividir. Entendeu? Eu acho que com quanto maior o grau de conhecimento, mais resultados positivos se tem com isso, né? Até porque o mercado ele é muito grande, tá? É fato. Agora, uma coisa eu te digo, informação tem custo, infelizmente. A gente sabe disso. Eu paguei para chegar até onde eu estou. Eu paguei para chegar até aqui, eu estudei, os cursos que eu fiz não foi de graça,
Eu comecei numa geração que se eu quisesse aprender, e olha que eu não sou nem tão velho, hein? Mas quando eu comecei, quando eu falei, não, eu quero isso aqui para minha vida, eu vou abraçar essa causa, eu tinha que buscar informação de diversas maneiras, né? Você tinha que investir, isso aí é fato. Então, assim, o conhecimento ele tem que ser partilhado até um determinado ponto, mas você tem que buscar informação, e a informação de qualidade, ela tem um preço. Exato. Não adianta tentar fazer essa informação de qualidade chegar até você de forma gratuita. Muita coisa, você sabe que muita coisa pega. Igual eu coloquei lá no grupo lá que a gente fez do evento, né? O pessoal está participando lá do grupo. Tem muita coisa boa que se compartilha no WhatsApp, que se pega nos fóruns, nas redes sociais. Isso aí, se você for fazendo um banco de dados dessa informação, você consegue muita coisa bacana. Você consegue muita informação bacana. Só que aquele ouro, aquele pulo do gato, sempre vai ser pago. Exato, exato. O segredo, o macete, a dica, ela sempre vai estar naquilo que outros muitas vezes não contam, né? Até eu já, por experiência minha, tem muita gente que fala, poxa, a gente pode ajudar, a gente tem que ajudar, né? Mas chega um ponto que o cara quer exatamente aquilo que é meu, eu não posso extrair, eu paguei por isso, né? Eu não posso passar para ele de uma maneira assim, sendo que eu investi valor, eu investi tempo, né? Então, assim, o conhecimento, ele tem o seu valor, mas, de certa forma, deve ser compartilhado, né? Deve ser compartilhado, deve ser passado, mas também tem coisas, por exemplo, só eu na minha cidade faço esse serviço. Eu paguei, eu estudei para isso, eu paguei para ter esse conhecimento. E você falou, o detalhe, se você quiser, meu amigo, você vai ter que pagar, vai ter que acabar indo atrás da fonte exata, né? Da fonte correta. A gente sofreu muito por isso, né? Assim, não foi fácil, né? Às vezes você sai de madrugada para fazer um treinamento fora, você viaja o dia inteiro, nem todo treinamento é que nem os treinamentos da TSI, que é o curso que vai até o aluno, né? A TSI, ela tem qualidade, ela leva o treinamento até o aluno. Então, assim, o deslocamento dele, às vezes, é coisa de cidade, uma vizinha da outra, mas a informação, ela tem um custo. Você passa um sábado, no caso do nosso treinamento, você sabe disso, uma sexta-noite, um sábado e um domingo. Quer dizer, o final de semana inteira, a pessoa está lá buscando conhecimento. Então, isso aí ela tem que dar valor também. Mas eu acho que de um certo modo dá para você manter um equilíbrio aí em compartilhar informação, em ajudar um parceiro, mas também convenhamos, né, Levi? Se for uma pessoa que também só quer sugar informação e também não busca adquirir nenhum conhecimento, também fica difícil, né? Fica difícil. Chega uma hora que dá uma dor nas costas de tanto carregar. Exatamente. Então, é necessário que a pessoa também sinta aí para que também no dia de amanhã ela também possa compartilhar alguma coisa com você, né? Sim. E essa troca de informação que é legal. Bom, acredito que foi sanada as dúvidas. Acho que foi um tema muito interessante, tanto do osciloscópio, tecnicamente falando, como essas informações do conhecimento, do profissional que está buscando conhecimento. Isso aí engloba todo mundo que está aí participando com a gente no YouTube, que está interagindo, que tem perguntado. A gente agradece muito o envolvimento de vocês, isso é muito importante para a manutenção, né, e o nosso crescimento tanto do Bruno Pessotti como da TSI. Agradeço todo mundo e temos amanhã temos mais informações novas aí, vamos ter mais uma aula também com o Bruno Pessotti, coisa fina que vai ser apresentado para vocês. Então, mais uma vez, agradeço a presença de todos, nós vamos encerrando por aqui. Bruno, tem alguma coisa para falar? Só agradecer, ansioso para o dia de amanhã, que também vai ser espetacular, então, só aguardar, só. Beleza, então. Então, eu agradeço todo mundo e nos vemos amanhã, então, no mesmo horário, às 20 horas. Até lá. Abraço. Valeu.